Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Alix. Aqui no Conexão Alix a gente traz temas relacionados ao Wi-Fi, temas relacionados a provedores aí de banda larga e também tecnologias, questões relacionadas a esse ambiente como um todo. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte da Anlix em questão do tratamento dos clientes ou dos supostos clientes, e como funciona esse processo todo de marketing, de comercial, O legal aqui é trazer um pouquinho também, ampliar esse conceito. Ele não é só da Anlix, ele é aplicado em outras empresas também. Então a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso hoje, tá? E claro, eu não vou falar sozinho. Hoje eu trago aqui Osvaldo Neto, head aí da parte comercial da Anlix. Tudo bom, Neto? Tudo bem, Guilherme. E claro, Bruno Jorge também, head da parte de marketing aqui da Anlix. Tudo bem, Bruno? Tudo certo. Tudo bem. Então, pessoal, vamos lá. No nosso contexto mesmo, acho que depois a gente pode expandir um pouco mais o que a gente está falando aqui para essa questão um pouco mais abrangente de outras empresas, a questão do Flashbox, o nosso produto principal. Muitos provedores, que são os principais clientes aí do Flashbox, eles chegam até nós muitas vezes, Neto, o Bruno, querendo já aquela contratação imediata, como se fosse um produto de prateleira, uma coisa transacional ali, simples, E não é bem assim, Como é que funciona, Vamos falar um pouquinho desse processo. Como é que funciona esse caminho? Por que é importante entender o caminho ali do cliente antes de fato ele poder contratar? Neto, fala um pouquinho sobre isso. Beleza, você comentou, Não é ele chega querendo contratar a nossa solução. O que a gente busca tentar entender é qual que é o cenário em que ele está. E aí, para a gente conseguir fazer essa análise, tem todo um mapeamento e uma venda consultiva em cima desse trabalho. Mas assim, acontece um trabalho anterior até ele chegar a gente. E por isso que o Bruno está aqui, para poder falar um pouquinho desse pré-trabalho que a gente tem. Exatamente. A jornada do cliente, na verdade, ela começa antes da própria jornada. Antes dele chegar para a gente tem todo um trabalho, ele começa a sua jornada antes de chegar a gente. Como que ele chega na gente? Então, a gente tem essa máquina de atração dos clientes. A gente ataca em diversas frentes. A gente pode, por exemplo, fazer tráfego pago, a gente pode fazer parcerias com influenciadores de internet, que a gente encontra esses caras em Instagram, em Facebook, em outras plataformas de redes sociais. A gente pode fazer SEO, por exemplo, que é um tipo de pesquisa orgânica. Os clientes podem chegar ao nosso site a partir da pesquisa orgânica. Que é feita no Google, Exatamente. Sim. Ele pode pesquisar um tipo de um protocolo, por exemplo, protocolo TR-069, que a gente trabalha. Ele pode pesquisar no Google para saber sobre esse protocolo. A gente faz todo um trabalho de SEO para estar nessas primeiras páginas do Google, para o provedor encontrar a gente ali no nosso site e, consequentemente, a gente vai fazer a conversão dele a partir disso. Ok. E nessas captações, então, a gente já vai ter uma micro ideia de quem esse possível suposto cliente pode ser. Exatamente. A gente procura, nesse tipo de captação, a gente envia formulários, como se a gente estivesse enviando um formulário para esse possível cliente, para ele já, nesse primeiro contato, passar algumas informações que serão importantes para o nosso time de comercial posteriormente. Perfeito. E aí, nessa passagem de bastão, Neto, então esse cliente chegou, a área de marketing já conseguiu captar esse suposto cliente, que a gente chama até de lead, o termo. Como é que funciona, então, o processo a partir daí? A gente tem uma jornada muito bem mapeada hoje, em que são três, que a gente confere o nome de três máquinas, Tem essa máquina de prospecção, que o Bruno acabou de comentar, de explicar um pouquinho mais. A gente tem uma máquina a seguida, que é a máquina de vendas. O que seria essa máquina de vendas? Onde a gente tem um pré-venda, onde a gente busca entender um pouquinho mais desse cenário do provedor, onde a gente analisa quais são os modelos que ele utiliza, que tipo de estrutura de redes que ele tem e se ele está preparado para, de fato, receber esse tipo de tecnologia hoje para começar a implementar esses protocolos. Isso no caso do Flashbox, Isso, no caso do Flashbox, exatamente. Perfeito. E depois que a gente tem esse preparo
todo esse trabalho com o time de SDR, que é esse time de pré-venda, a gente então parte para de fato uma demonstração e entender até com o responsável técnico daquele provedor como é que a gente pode implementar os testes e também a implementação em massa daqueles equipamentos. Perfeito, perfeito. Então é importante, né, que o cliente fique, né, seja aderente a esse processo para que a gente consiga no final oferecer um produto, né, um serviço já mais moldado para o cenário dele. Exatamente. E aí, depois que a gente passa por toda essa fase de testes, do setup do cliente, setup da máquina dele, e entender se de fato aquela estrutura que ele tem, ela está preparada para receber o produto, a solução nossa, aí que então a gente entende qual que vai ser o formato, o modelo de negócio que a gente pode oferecer ali, se adequar àquele tipo de estrutura do provedor. Perfeito. E isso então é a jornada do cliente? Ela acaba aí? Não, ela não acaba. Eu acabei de comentar a máquina de prospecção, a máquina do marketing, a máquina de vendas. E aí acontece o seguinte, o cliente gostou da plataforma, viu que de fato ele consegue implementar ali a solução na estrutura dele, e ele fechou um negócio com a gente. Pô, ótimo. Ele recebe boas-vindas ali, com alguns treinamentos com o nosso time, mas em seguida a gente tem o processo da máquina de retenção. E o que é essa máquina de retenção? É onde acontece a parte de sucesso ao provedor com a Anlix, onde a gente trata com o time operacional, o time de atendimento e todo o time de NOC que está envolvido para começar a entender e se familiarizar com todos os serviços e produtos que a gente tem hoje de portfólio na Anlix. Perfeito, perfeito. Então é todo um processo, inclusive evolutivo, né? Porque eu entendo que quando, né, Bruno, a gente oferece um produto novo, até evolui, né, um produto, né? Isso às vezes pode impactar a captação, como pode também a venda e a retenção. Mais importante do que você captar clientes é você reter clientes satisfeitos, principalmente no nosso modelo de serviço, que é um SaaS, que é um Software as a Service. A gente precisa manter esse cliente satisfeito no pós-vendas. Perfeito. E tem até um ponto interessante a gente até poder compartilhar isso, que a cada 10 clientes que a gente recebe hoje na Anlix, 7 são de indicações. Então, isso a gente consegue ter um respaldo em que o nosso serviço ele está sendo muito bem aceito, ao ponto de que os provedores que usam, eles compartilham com outros provedores parceiros ali, para também estar usando a plataforma ali dentro da infraestrutura dele. Perfeito. E isso não... E aí, generalizando um pouquinho isso, né? Você comentou, Bruno, isso é um SaaS, né? Um Software as a Service. Sim. Então, ou seja, isso impacta toda uma gama aí de empresas, né? Que, se trabalhadas da forma correta, então tendem a atuar nesse formato, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, para você que está nos assistindo, né, é importante você ter essa concepção. Por isso que eu falei que esse vídeo transcendia um pouco a questão dos provedores, né? Porque até é importante até o provedor saber, né? É muito comum hoje em dia as empresas consumirem softwares como um serviço, né? Então é importante você que vai consumir um software nesse formato entender o porquê da importância desse fluxo, né? A gente não... por exemplo, a Anlix aqui não vai vender algo que é transacional, algo que você compra e, enfim, amanhã já está resolvido, né? Existe um depois, né? Então é importante esse processo ser criado, né? E adaptado, né? Com certeza. Inclusive, tem um ponto até, mais uma vez, interessante, que quando a gente vai fazer uma proposta de negócio para esse provedor, normalmente a gente comenta com ele, olha, a gente não tem nenhum tipo de fidelidade em cima desse contrato, a gente acredita muito em que ser transparente é o melhor caminho para estar trabalhando em cima desse serviço e que isso vai ser um casamento, né? É um casamento até pela forma da implementação que aquele provedor ele vai ter dentro ali da estrutura dele. Então é algo que os dois têm que estar caminhando muito bem e tem que ser uma parceria em que seja bom, seja benéfico para os dois lados. Perfeito, perfeito, muito bom.
Então, gente, acho que a gente deu um bom apanhado geral, né, do processo. Neto, agradeço aí a presença, viu? Obrigado você. E Bruno, muito obrigado por ter participado Obrigado, aqui. E você, claro, que nos assistiu. Se você ficou até agora, não deixa de dar o like, tá? Se inscrever no canal. Espero que a gente tenha clareado um pouquinho aí os conceitos explicados aqui hoje. E não deixe de assistir aos nossos próximos vídeos. Tem vários vídeos essa temporada, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.